Abramos, irmãos, a palavra de Deus no livro de Sofonias, livro do profeta Sofonias, capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, versículos de 1 a 3. A partir do capítulo 2, a linguagem do profeta, ela muda o seu caráter ou a sua apresentação para uma forma de admoestação. Capítulo 2, nós encontramos pelo menos 5 admoestações proféticas da parte de Deus contra o seu povo ou para o seu povo de Judá. Nós encontramos aqui a primeira admoestação nos versículos de 1 a 3. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Sofonias 2, de 1 a 3. Vamos ler. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Percebam que o início do capítulo 2, com esta primeira admoestação, o profeta, ele convida o povo ao arrependimento. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Há uma linguagem extremamente importante aqui, não mencionada ou não exposta em nossa tradução, mas que traz a ideia de ajunte ou concentre o seu restolho, a sua palha, que será a mesma palavra que ocorre no versículo de número 2, porque o dia se vai como palha, ou porque eles não conseguiriam sustentar por muito tempo aquela situação. Concentra-te e examina-te, ou seja, olha o que está ao seu redor, ou verifique em que fundamentos vocês estão pisando. São restolho, são palha, são como nada. E a admoestação ao arrependimento, ela traz aqui uma expressão muito direta da parte de Deus: ó nação que não tens pudor. Uma nação que não tem vergonha do Senhor, é uma nação que não busca com sinceridade de coração o seu Senhor. E na realidade, a falta sincera ou o abandono do desejo de buscar e de servir ao Senhor foi a causa da profecia que anunciava o juízo iminente, a aproximação do derramamento do juízo justo de Deus sobre Jerusalém. Vejam capítulo 1, versículo de número 6. O Senhor então diz que estenderia sua mão contra Judá, versículo de número 4, contra todos os habitantes de Jerusalém, os que estavam sobre os telhados e adoravam os céus, as estrelas, versículo de número 5, os que juravam por Deus e ao mesmo tempo por Milcom. E no versículo de número 6, observem, Deus também estenderia sua mão, ou seja, ele iria contra com a sua mão poderosa aqueles que deixaram de seguir o Senhor, e os que não buscavam o Senhor nem perguntavam por ele. A nação despudorada, a nação sem vergonha, é a palavra mais clara e literal. A nação de Jerusalém é admoestada ao arrependimento porque caminhava como se nada fosse acontecer. Na realidade, naquele período, houve um enfraquecimento do Império Assírio. E então o Jerusalém acreditava, ou Jerusalém passou a acreditar, eles estão enfraquecendo, eles não estão ganhando força, então não vai acontecer nada com a gente. O Senhor então, através do profeta, diz: concentrem-se e examinem-se a si mesmos. Esse é o caminho para o arrependimento sincero. A palavra de Deus nos diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A tristeza que move o coração do homem ao arrependimento profundo e sincero, porque tem quebrado a lei do Senhor.
Observem mais uma vez o versículo 1 do capítulo 2 e notem que a chamada ao arrependimento, ela foi dada do rei ao homem mais simples, do idoso ao pequeno ou à criança. Toda a nação foi chamada a observar o seu próprio coração, as suas próprias atitudes e perceber que o caminhar era despudorado ou sem vergonha de Deus, sem vergonha dos seus atos, sem vergonha de afirmar ser uma nação que servia e temia ao Senhor, mas fazia e realizava as piores coisas. Agora façam uma análise ou um paralelo com a nossa nação. Nação sem pudor, nação sem vergonha, nação que afirma, a grande maioria da sua população e os seus governantes afirmam que são cristãos, que acreditam em Deus, que manifestam a fé cristã, e aqui coloquemos cristãos católicos e cristãos evangélicos, a bancada mais suja e sem vergonha da nação, a bancada evangélica, nação sem pudor, nação sem vergonha. O chamado ao arrependimento, então, da parte de Deus, não foi dado somente para ajudar, mas é a mesma palavra profética para todas as nações que afirmam servir ao Senhor, mas vivem como se o Senhor não determinasse coisa alguma e não fizesse nada. Ou não foi esta a reação do povo quando disse em seu coração, versículo 12 do capítulo 1, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Então vamos continuar comendo, bebendo, vivendo como nós vivemos, encenando como nós encenamos, mentindo como nós mentimos, e continuemos a servir e adorar o Senhor, porque nada irá acontecer conosco. As ameaças, então, elas são dadas, elas vêm, e as nossas Bíblias às vezes não são tão felizes naquilo que colocam, e capítulo 2, a maioria das Bíblias tem aquele título em negrito dizendo ameaças contra os filisteus. Não são ameaças somente contra os povos da Filístia, ou os povos filisteus, não. A ameaça, ela é dada ou ela é concentrada primeiramente a Judá. Continuemos a nossa observação. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, versículo de número 1. E aí, esse chamado arrependimento é para que houvesse escapamento, ou houvesse escape quanto ao juízo de Deus, antes que saia o decreto. Versículo 2, pois o dia se vai como palha. Nós lemos o Salmo de número 1. Os ímpios não são assim, ou seja, os ímpios não são como aqueles que esperam no Senhor, são como a palha que o vento dispersa. Você já deve ter varrido a porta da sua casa, ou ensinado o seu filho a fazer isso. Se você não mora em casa ou residência horizontal, ou você mora em um apartamento, você já deve ter visto alguém varrendo uma porta. Ou então você já viu em nosso acampamento o caseiro colhendo ou recolhendo as folhas que não servem, que estão soltas. E certamente vocês já perceberam quando o vento vem inesperadamente e as folhas são espalhadas, elas não ficam fixas, firmadas. A ideia é esta aqui: arrependam-se, vocês devem concentrar a sua mente e o seu coração e se examinarem, porque vocês não têm pudor, vocês não têm vergonha, o que vocês estão fazendo é desrespeito ao Senhor, antes que saia o decreto. Ele vem como uma ventania inesperada, ele vem como uma tormenta que não foi anunciada, pois o dia se vai como a palha. E a chamada ao arrependimento, conclui o versículo 2, nos ensinando, é para que antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Por que o homem deve se arrepender dos seus próprios pecados? Ele deve se arrepender dos seus próprios pecados porque a palavra de Deus convida o homem à reconciliação.
E não reconciliar-se com Deus é continuar agindo de uma maneira sem nenhum temor ou medo da morte, da ira e do justo juízo de Deus. Mas a clara verdade anunciada na história dos povos é que nenhuma nação que se levanta contra o Senhor, ela permanece de pé. Egito, ou o Egito glorioso caiu. Os persas, os medos, eles caíam. Os assírios também. E assim com todas as nações. Todas as nações que se esquecem de Deus. De forma que o que a palavra do Senhor orienta e diz é que o arrependimento é o caminho para que o homem, entendendo o chamado de Deus, a admoestação que vem do Senhor, volte-se para Ele. Arrepender-se é deixar aquilo que é mal e nunca mais tornar a fazê-lo. A verdadeira essência da palavra arrependimento não é dizer me desculpe e voltar a fazer as mesmas coisas, mas é resolver jamais tornar a fazer aquilo que desagradava ao seu Senhor. O dia da ira se aproximava. Notem que o furor da ira do Senhor estava próximo. E o que o profeta quer tratar aqui, irmãos, e isso é muito importante para nós, vejam só. O arrependimento de uma nação não vai mudar os propósitos eternos de Deus. O seu juízo que se aproxima não vai mudar. Deus não muda o seu coração porque os homens então decidem se arrepender. Não. E recentemente, um desses nossos representantes evangélicos ridículos, pregando na televisão, ele disse que Deus, ele muda o coração dele quando os homens aqui na terra decidem que deve mudar. Esse não é um ensino claro e bíblico. O arrependimento é algo que nós devemos buscar e fazer, porque a ira do Senhor se aproxima, porque a ira do Senhor cairá sobre as nações que não temem o seu nome. O arrependimento é o caminho que nós devemos tomar, a fim de que alcancemos a misericórdia de Deus, experimentemos a misericórdia do Senhor. Certamente, irmãos, e a história, ela se cumpre na vida dos homens, porque Deus é o Senhor da história. Aqueles que se arrependeram, eles experimentaram o mesmo juízo do Senhor. Babilônia invadiu Jerusalém, Babilônia destruiu Jerusalém. Mas o povo que foi levado cativo para a Babilônia, lembrem-se, ou dentre o povo, alguns homens resolveram em profundo arrependimento esperar. A grande diferença está naquilo que nós vamos ver hoje no versículo 3, que é o versículo chave para esta primeira admoestação. O que determina os caminhos da vida do homem é aquilo que está em seu coração, e percebam bem o que eu estou dizendo, não ferindo a soberania de Deus. O coração inclinado à palavra, o coração que teme ao Senhor, guiará este homem nos caminhos da vida, porque este coração foi dado pelo próprio Deus. Não são as circunstâncias ou as atividades que ele realiza que vão determinar os caminhos da sua vida, mas o buscar sinceramente o reino de Deus e a sua justiça. Vejam só comigo o versículo de número 3. O versículo 3, ele é chave para a gente entender essa primeira admoestação a que nós estamos vendo hoje. Vamos ler juntos o versículo 3 mais uma vez? Vamos lá. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Buscar ao Senhor é a resolução mais importante que uma nação ela deve tomar, que um homem deve resolver fazer. Buscar ao Senhor é uma expressão clara e bíblica que apresenta sempre o caminho melhor, que é o caminho do arrependido.
daquele que busca escapar da ira de Deus, escondendo-se nele mesmo, salvando-se dele mesmo, porque quem pode suportar o justo juízo de Deus? O versículo 3 aqui, ele é chave, eu vou explicar por quê. Porque quando o profeta disse: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, ele estava se referindo a um grupo específico de Jerusalém, que decidiu tomar as decisões corretas em um momento crucial da história do seu povo, da história de suas vidas. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Mansos da terra aqui, no sentido específico, é uma referência a um grupo resoluto de homens fortes. Pois não, vejam comigo, 2 Reis, capítulo 21. Vamos lá. Observem só que interessante. 2 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 19. A expressão mansos da terra, ela pode ser traduzida também como povos da terra. Agora, não no sentido abrangente, porém no sentido específico, quem são estes povos da terra? Vamos entender aqui. A partir do versículo de número 19, 2 Reis 21, 19. Vamos ler. Tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Harus de Jotbá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim, abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Até aqui. Quem são estes mansos da terra? São homens corajosos, crentes, resolutos, que num momento crucial da história de Judá, quando o rei foi assassinado, eles se levantaram e fizeram alguma coisa. Aí você pode perguntar: mas pastor, crente não pode pegar armas? Quando necessário, podem sim. Quando necessário, estes homens que são cristãos, tementes ao Senhor, se percebem o afundamento da nação, se percebem a deterioração moral e espiritual de uma nação, podem e devem se levantar sim, em oração, em temor ao Senhor, mas também em atitude forte. Percebam, aqueles homens que conspiraram contra o rei e que o mataram, observem, não era um rei bom. Amon não andou nos caminhos do Senhor. Ele era um rei mau. Mas muito pior foram aqueles que tiraram a vida do rei. Suas intenções não eram sinceras e puras. Então, homens considerados mansos. E essa mansidão aqui, irmãos, não é aquela que às vezes nós aprendemos de maneira equivocada, que crentes não devem se manifestar, não devem se posicionar, não devem agir quando necessário. Sim, crentes precisam, quando necessário, pegar as suas lanças e defender as suas casas. Precisam fazer isso. Ou você vai deixar que um homem invada a sua casa, violente a sua esposa, violente seus filhos, e você fique com a Bíblia olhando para a cara dele? Você não vai fazer nada? Esses homens, então, eles tomaram uma atitude importante. Eles destruíram aqueles que tiraram a vida do rei, mas muito mais do que isso, percebam. Versículo de número 24. Porém, o povo da terra é uma expressão interessante, clara, distinta de homens fortes, corajosos.
Eles feriram todos os que conspiraram contra o rei Amon e estabeleceram a Josias o rei. Eles não deram um golpe, eles não estabeleceram um governo autoritário, o trono era real e um rei deveria assumir o trono. O que eles fizeram? Eles então destroem os conspiradores e eles constituem a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Agora vocês lembram com quantos anos Josias começou a reinar? Capítulo 22, versículo 1. 8 anos de idade. Josias não tinha idade para reinar. Agora eu pergunto a vocês, quem o Senhor levantou para proteger Josias, para ensinar Josias o que deveria ser feito, para instruir Josias quanto às reformas? Estes homens fortes, corajosos e crentes, os povos da terra. Eles tiveram um papel todo especial, de forma que no versículo 2 diz, capítulo 22 de 2 Reis, Josias fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Buscai o Senhor, portanto, é a chamada ao arrependimento sincero da parte do profeta àqueles que acreditavam e que esperavam em Deus. Por isso que ele diz, buscai o Senhor, em Sofonias 2, versículo 3, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Eles fizeram o que era certo. Agora, notem e continuem raciocinando comigo, reflitam comigo. Deus não mudou o propósito de trazer justo juízo a Judá, mas dentro do povo, ou entre aqueles desobedientes, impenitentes, sem vergonha, estavam homens crentes e suas famílias. Eles também foram levados cativos para a Babilônia. Aí vejam só o que eles encontram, ou onde eles encontram alento, conforto e segurança de que eles lograriam êxito em se esconder da ira do Senhor no próprio Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Esse é um versículo conhecido. É um daqueles versículos que nós precisamos marcar, gravar. Jeremias 29, versículo de número 13. Vejam só comigo. Percebam que há uma carta aqui de Jeremias dirigida aos cativos de Babilônia. E a palavra do Senhor, dada pelo profeta, a partir do versículo 10, diz assim: assim diz o Senhor, Jeremias 29, 10. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. O Senhor disse que o castigo duraria 70 anos, e 70 anos, de fato, foi o período do cativeiro babilônico do povo de Deus. Versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo de número 12 e 13, vamos ler juntos. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta promessa, dada àqueles homens sinceros, crentes, tementes, mansos da terra, para que buscassem ao Senhor a sua justiça, a sua mansidão, conforta e consola os seus corações e o dos seus filhos e de suas mulheres. Quando cativos em Babilônia, eles ouvem o mesmo verbo sendo repetido e dito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
O juízo viria, cairia sobre o povo, o dia da ira do Senhor viria com força, Deus estenderia a sua mão contra o seu próprio povo. Mas o remanescente preservado e sustentado seria aquele que entendeu que um coração submisso, temente e crente no Senhor determina aquilo que ele vai fazer na vida, porque está ligado ao Senhor, porque segue a palavra do Senhor, porque confia nos propósitos do Senhor e não nas atividades que realizam nesta terra. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, aqueles que cumprem o seu juízo, busquem a justiça, busquem a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Outras passagens bíblicas relacionadas, elas podem ser usadas como um paralelo para reforçar a necessidade que temos de buscar ao Senhor. Vejam só comigo o Salmo 105, versículo 4, vamos para lá. Salmo 105, versículo 4. Outra passagem que reforça esta verdade, relacionando os feitos poderosos de Deus, a adoração que é devida a Ele por seu povo. Vejam só como começa o salmista. O Salmo 105, a partir do versículo 1, diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Versículo 4, vamos ler. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Buscar ao Senhor é a atitude correta que o povo deve ter em meio às calamidades, em meio ao sofrimento, em meio à tribulação, em toda e qualquer situação. Buscar ao Senhor, ou como diz o profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, Isaías 55, 6. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o perverso o seu pensamento, e converta-se ao Senhor, e Ele terá compaixão. A compaixão de Deus, ela é imensa, não se pode medir. E o Senhor, então, Ele atende àqueles que o buscam. Finalmente, nós temos aqui as palavras de Cristo. E este último paralelo messiânico, ele é real. E ele precisa ser feito também por nós à medida em que estudamos esta primeira demonstração. Vamos para Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31. O crente, ele não se move por circunstâncias, mas ele é movido e dirigido por um coração submisso a Cristo, um coração que está ligado a Cristo, um coração que ele foi totalmente tomado pela graça maravilhosa de Cristo. Por isso Jesus, quando fala sobre como nós deveríamos nos comportar, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31, ele diz o quê? Vamos ler dos versículos 31 a 34. Vamos lá. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Buscai é um verbo tão importante na Bíblia. Ele sempre está relacionado à atitude graciosa do Senhor de ir em encontro ao seu povo. E o Senhor Jesus Cristo então usa a mesma expressão, Filho de Deus, o Deus conosco. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino, o reino do Pai,
a justiça de Deus, como Sofonias disse, aqueles homens mansos da terra, porque bem-aventurados são os mansos, porque eles verão a terra, ou eles possuirão a terra, diz a Escritura. A palavra de Deus nos mostra, portanto, meus amados irmãos, que priorizar aquilo que é importante deve sempre fazer parte da nossa vida cristã. Não fazer isso, ou não agir desta forma, desta maneira, deste modo, é atrair para si juízo de Deus, juízo justo, juízo iminente. Não atrairá bênção para nós, para a nossa casa, mas maldição. Contudo, se nós seguirmos o que nos diz a palavra do Senhor, nós entenderemos por que nós temos uma missão tão importante a cumprir enquanto nós caminhamos neste mundo para o reino celestial. Mais um período eleitoral se aproxima. E o que é que nós vamos priorizar? Nossos empregos, nossos salários, nossos cargos, nossa situação, nossas bolsas? Ou nós vamos fazer o que é certo? Ou nós vamos assumir a posição daqueles que foram considerados mansos, os povos da terra, quando precisaram fazer alguma coisa? Eles lutaram da maneira correta, eles se manifestaram, eles não se dobraram, eles preservaram, ou melhor dizendo, resgataram aquilo que havia se perdido em uma nação que antes servia com todo o coração ao Senhor. O que é que nós temos feito? Qual é a posição que nós temos assumido? Eu acredito que o tempo em que nós vivemos é o tempo onde nós devemos manifestar sincero arrependimento todas as vezes que nós nos esquecemos o verdadeiro significado do que é ser igreja. E aí, nós estamos tão parecidos com o mundo que não há nenhuma diferenciação. No tocante à maneira como nós nos relacionamos, nós deixamos de servir porque só fazemos por dinheiro. Nós deixamos de amar porque sempre estamos desconfiados uns dos outros. Nós deixamos de agir porque estamos muito acomodados com a nossa situação. O Senhor então diz que nós devemos buscar, e se buscarmos ao Senhor, nós o acharemos. E nós encontraremos novamente o verdadeiro sentido para a nossa vida cristã. Nós vamos entender por completo o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É colocar tudo o que vem depois abaixo do reino e da justiça de Deus. Isso vai nos fazer viver de uma forma que nós vamos trabalhar, nós vamos comer, nós vamos estudar, nós vamos nos relacionar, e nós não viveremos inquietos, porque nós descansamos e esperamos no Senhor. E mesmo tendo clara percepção de que o juízo de Deus se aproxima e que ele vai começar pela casa do Senhor, os mansos experimentarão, resignados, todas essas coisas, experimentarão confiantes tudo isso, porque se escondem no próprio Deus, à sombra das suas asas, são protegidos pelo Senhor. Nós vamos continuar, se Deus permitir, no próximo domingo, a estudar este livro tão interessante e tão atual para os nossos dias, para o tempo em que nós vivemos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, reconhecemos a importância da mensagem de Sofonias para os nossos dias, e como por vezes, ó Senhor, nos parecemos mais com aqueles que em Judá viviam sem nenhum pudor, do que com aqueles que foram considerados os mansos da terra em seu tempo. Concede-nos, ó Senhor, a coragem, a graça de assumirmos a responsabilidade que temos nós, homens dos nossos lares, da condução do teu rebanho, que é teu povo, e assim, Senhor, agirmos como devemos agir, nos posicionarmos como devemos nos posicionar, com mansidão, com justiça, com temor e com um desejo santo de ver o teu nome glorificado na terra. Livra-nos, ó Senhor, do agir sem vergonha dos homens que,
vivem e acreditam que o Senhor não vai fazer nada, e por isso pecam contra o Senhor e contra a tua santidade. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos as palavras do teu santo livro, e a buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, o teu reino e a tua justiça, crentes que o demais, ou as demais coisas, sempre nos serão acrescentadas. Visita-nos, ó Senhor, em tempos difíceis, que possamos nos manifestar e não nos dobrar aos valores deste mundo, mas brilharmos como verdadeira luz no mundo, trazermos a diferença como verdadeiro sal da terra. Ajuda-nos, ó Senhor, a não perdermos de vista quem somos, a tua igreja, a tua noiva, o teu corpo. Abençoa-nos, ó Deus, para que os nossos filhos não cresçam acreditando que só viveram durante o tempo em que passaram conosco apenas um conto de fadas. Não, Senhor, livra-nos deste mal, que possamos crer firmemente no Senhor, crer no nosso Redentor porque Ele vive e esperarmos o seu retorno glorioso. É no nome de Jesus que oramos. Amém.